Oi, pessoal, estou aqui de volta, professora doutora Windes Brazão Ferreira, e vocês já sabem, né, a minha paixão pela metodologia de pesquisa e pela ciência. Quer dizer, algumas pessoas acham que é uma deformidade da minha personalidade, mas enfim, o fato é que eu realmente gosto muito de pesquisa e acho que, espero que cada vez mais os jovens brasileiros estejam interessados em se tornarem pesquisadores, porque realmente, além de ser um campo de trabalho maravilhoso, altamente valorizado internacionalmente e com potencial de desenvolvimento e crescimento bastante interessante, há uma carência incrível no mercado, ok? Então, não deixem de pensar nessa hipótese. Mas vamos lá. A dica de hoje, a dica 9, ela tem a ver com o tema fundamental, que é a estrutura do projeto de pesquisa, e é sobre isso que a gente vai falar. Só que um minuto antes eu quero dizer para vocês uma coisa. Na pós-graduação, um projeto de pesquisa constitui uma etapa-chave e imprescindível para o sucesso do seu trabalho acadêmico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, ainda muitos pesquisadores, muitos pós-graduandos e graduandas não concluem os seus trabalhos de pesquisa exatamente porque eles não elaboraram um bom projeto de pesquisa e ficam perdidos. Aí você pode dizer, ué, mas vão ser aprovados? Vão, em muitos casos vão, porque às vezes a pessoa é muito boa para falar e não muito boa para escrever. E se o projeto de pesquisa tiver um objeto de estudo relevante, há chances de ser aprovado. Bem, esqueceram completamente do projeto de pesquisa e aí fica pulando de um objeto de estudo para o outro, correlatos no mesmo campo de pesquisa, e não possuem um projeto de pesquisa que tenha qualidade. Então, tudo isso pode gerar uma situação bastante crítica para você fracassar na pós-graduação. E vou dizer, gente, é tempo e dinheiro perdido. Então, se você for fazer a pós-graduação, vá com um bom projeto de pesquisa. Qual é a estrutura básica de um projeto de pesquisa? Lembrando que ela pode variar de programa para programa, então aqui eu vou dar uma proposta básica. Primeiro, um projeto de pesquisa, claro, tem que ter um título, e esse título pode ser um título provisório, mas você não vai escrever lá que é título provisório, não. Você vai dar um título para esse projeto. Esse título, o que ele tem que conter? Eu ensino sempre os meus estudantes e as minhas estudantes a fazer o seguinte: escolha de 3 a 5 palavras-chave do projeto, do seu objeto de estudo, do objetivo da sua pesquisa, e escreva um título que use algumas dessas palavras, pelo menos. Lembre-se que em alguns programas de pós-graduação, eles definem também o número de palavras máxima que você pode usar no título do projeto. Para artigo também isso é comum quando a gente submete artigo para congresso. Bem, então, ele deve ter a ver com o foco do trabalho. E ele também pode ter interessantes expressões chamativas, ok? Por quê? Porque essas expressões, muitas vezes, elas são metáforas daquilo que você está tratando. Então, vale a pena. Recentemente, eu escrevi um artigo com uma colega, Jaqueline Susan Souza da Silva, que é uma professora que está na Universidade de Salamanca, e nós estávamos falando sobre barreiras que os estudantes com deficiência encontram no seu percurso na universidade. E nós escolhemos como título: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, é um dead end. Não tem jeito de escapar da barreira. Ela está presente e a gente tem que entender melhor essas barreiras. Então, nós utilizamos isso e depois fizemos um complemento específico com experiências de estudantes universitários com deficiência sobre barreiras na universidade, alguma coisa assim. Eu não me lembro exato o título. Mas o título não é repetição da pergunta de pesquisa ou do objeto de estudo, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, mas aí a gente vai ver isso num outro momento. Problematização. Problematização é chave e eu vou deixar a próxima dica, dica 10, especificamente para falar disso, tá? Então, problematização significa você vai esclarecer e vai detalhar naquela problematização o problema de pesquisa. Por que aquilo é relevante? Por que
aquilo que você quer estudar faz sentido no campo de conhecimento em relação ao qual você quer desenvolver a sua pesquisa, da educação, da saúde, enfim, da enfermagem. E quais são os motivos para a escolha daquilo, ok? Mas a gente vai falar mais disso. O outro tópico do projeto é a justificativa. Você vai ter que apresentar informações para a banca examinadora para convencer os membros da banca examinadora sobre a relevância do seu estudo. Então, aí uma dúvida comum é: devo colocar elementos sobre a minha experiência pessoal? Sim, você deve colocar. Você não pode exagerar na sua experiência pessoal, porque você vai ter que dar relevância teórica também, ok? Você vai ter que citar autores, você não pode simplesmente falar da sua própria experiência. Por quê? Um projeto de pesquisa não é um relato de experiência. Relato de experiência você pode eventualmente apresentar num congresso, num seminário, em pôsteres, num evento científico, mas não no projeto de pesquisa. Mas você pode sim dizer: olha, o meu objeto de estudo é esse e eu tive essa experiência como professor na sala de aula em tal contexto, não tem problema nenhum. E você também vai ter que dizer na sua justificativa quais são as contribuições que você vai dar com a sua pesquisa, ou seja, quem é que vai ser beneficiado? Quais os campos de conhecimento que vão ser acrescidos com o conhecimento que você vai construir? O próximo passo dentro da estrutura é o marco ou referencial teórico. Bom, o referencial teórico é fundamental, porque ele vai mostrar para o examinador que você tem uma noção dos autores que estão discutindo teoricamente o objeto de estudo que você quer pesquisar. Mas aí você pode perguntar: mas professora, e se não tiver? E se o meu objeto de estudo for um objeto de estudo que não tem muita gente discutindo? Ah, tudo bem, para um doutorado isso é maravilhoso, tem a ver com originalidade, se o seu objeto de estudo é super relevante. Mas, eu vou dar um exemplo para vocês. Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenha, você vai ter que definir um referencial teórico que você vai utilizar para poder analisar aquele objeto de estudo. Às vezes não, com certa frequência você vai ter que procurar elementos para subsidiar teoricamente a análise do seu objeto. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, eu orientei a professora Márcia, da Bahia, e ela teve, Márcia Soares, e ela teve um objeto de estudo sobre o qual nunca ninguém tinha feito uma análise. O foco dela era, o objeto de estudo dela era o sistema de multiplicação de formação, de conhecimento por meio da formação de professores. O que acontece? Quando ela foi fazer uma análise do campo, né, fazer um levantamento bibliográfico sobre os estudos nessa área, simplesmente não tinha nada. Então, ela construiu um referencial teórico baseado em documentos relevantes das Nações Unidas, da Unesco, documentos nacionais que tratam disso, e ela foi buscar elementos chaves no campo da sociologia, no campo da política, para poder constituir o referencial teórico de análise do seu objeto de estudo, que era exatamente um projeto do governo federal chamado Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, que foi implementado no município de Feira de Santana, onde ela desenvolveu a pesquisa dela. O campo de pesquisa dela, então, era no município. E aí, o que acontece? Ela precisava de um referencial teórico, então ela teve que construir. Isso é maravilhoso, dá trabalho, mas é super interessante porque mostra a originalidade do conhecimento que você vai construir. O procedimento metodológico é o passo seguinte. O que você vai apresentar no procedimento metodológico? Você vai apresentar o tipo de pesquisa que você vai realizar, lembra? Pesquisa participativa, etnográfica, estudo de caso, pesquisa experimental,
pesquisa histórica, pesquisa documental, revisão de literatura. Não a revisão de literatura da dissertação ou da tese, não. A pesquisa de revisão de literatura. E aí você, a partir da definição da metodologia, que também, gente, eu devo dizer aqui, é incomum que constem dos projetos. E isso é uma grande falha no processo de seleção aqui no Brasil. Bem, a partir da apresentação do tipo de pesquisa, aí você vai dizer quais são os instrumentos e técnicas de pesquisa que você vai utilizar e, maravilha, principalmente para futuros doutorandos e doutorandas, qual é o tipo de referencial teórico epistemológico que você vai adotar para analisar os seus dados e construir um conhecimento científico. Depois dos procedimentos metodológicos, você vai apresentar um calendário, um cronograma das atividades no período, já disse, dissertação 2 anos, doutorado 3 anos. E, finalmente, as referências bibliográficas, que não se esqueçam, ela deve ter como base a ABNT, que são as normas técnicas para a apresentação de referências nos trabalhos científicos. Bem, e em alguns projetos você apresenta também palavras-chave. Eu paro por aqui, espero que essa dica tenha sido bastante interessante para você e eu estou aqui pensando em organizar um curso somente sobre a construção do projeto de pesquisa. Veja se você tem interesse, divulgue para os seus colegas e para suas colegas. Comente, mande mensagem para mim, para eu saber que você tem interesse. Aí eu vou lançar um curso aqui para que os ajude com relação à construção dos seus projetos, tá bom? Num período bem legal, mas assim, no período do meio do ano, porque dá tempo para você pegar uma série de programas de pós-graduação que estão abrindo os seus editais para seleção, ok? Bem, namastê para vocês e vamos para a dica 10, a última dessa série de dicas.